E nesse vídeo eu quero mostrar para você duas regiões muito importantes. Se você é massoterapeuta e se preocupa com as dores na coluna, com as dores nas costas, que o seu cliente fala para você, que ele chega reclamando, que ele na ficha de anamnese entrega os pontos de onde dói, explica o que ele faz. Eu vou mostrar para você aqui duas áreas importantes e que você precisa conhecer e saber porque elas necessitam de um cuidado especial, por que você tem que focar a sua atenção nos grupos musculares dessas regiões. Trata-se da região de C7 e da região de L5. Me acompanha aqui. Então, na região de C7 e na região de L5, no sentido descendente, nós temos a pressão de toda a região da cabeça sobre essa estrutura. E também, em relação a L5, nós temos toda a estrutura do tronco que acaba fazendo pressão. Então, quando essas dores aparecem, é possível que a região de C7 e a região de L5 sejam bastante pressionadas pelo princípio de compressão. E você vai entender na sequência aqui o que são esses princípios e por que é importante de você entender este mecanismo para poder oferecer uma melhor aplicação da sua sessão de massagem, uma melhor aplicação da sua técnica e que ela realmente ajude o seu cliente a libertar-se das dores. Mas você só vai conseguir que ele realmente tenha um efeito duradouro de alívio das dores se você entender este princípio de compressão, se você entender a função, a missão dos grupos musculares que estão envolvidos na região de C7 e torácica alta, já na região de transição da cervical para a torácica, e na última vértebra lombar. Por que essa região é tão importante? Quais as funções que ela desempenha e por que você precisa focar um pouco mais de tempo e de movimentos nessas regiões musculares, então? Então me acompanha aqui, nós temos um modelo anatômico e você vai entender a importância de cuidar das regiões de C7 e das regiões de L5. Mas antes, para que você entenda, então, eu vou te mostrar aqui a vértebra C7 e a vértebra L5 e a importância da região onde elas estão colocadas. Então vamos lá. Aqui você tem a C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. E aqui, mais abaixo, você tem a L5. A C7 suporta toda a carga desta região, da cabeça e de todos os músculos do pescoço, enquanto que a região de L5 também suporta toda a carga da cabeça juntamente com toda a região do tronco. Toda essa região que você está vendo aqui, ela faz parte do conjunto que pressiona a L5 aqui embaixo. Agora perceba em relação aos músculos, as regiões que a gente toca, as regiões que fazem os movimentos acontecerem. Aqui a gente já tem a musculatura mais profunda, a paravertebral. Aqui você já consegue perceber uma musculatura intermediária com mais grupos que são responsáveis pelos movimentos, pela sustentação e pela proteção do corpo. Essas são as musculaturas mais internas do nosso corpo. Aqui a gente já tem uma musculatura mais superficial, você consegue encontrar ondulações nessas musculaturas. Quando você está mexendo, você consegue encontrar as divisões desta distribuição na palma da sua mão, na ponta dos seus dedos. Quando você toca nessas regiões, você já sente as protuberâncias. E aqui nós temos todas as musculaturas, então, todos os grupos musculares que a gente sente no primeiro contato. Quando você toma contato com a pessoa, depois da pele, são estes grupos musculares aqui. Durante o processo de massagem, os grupos que você toma contato, que estão logo abaixo da pele, são os superficiais, ou seja, essas regiões aqui. Mas perceba que por este ângulo, a vértebra C7 está marcada aqui, ó, de roxinho, e a vértebra L5 está marcada aqui embaixo.
Ou seja, na profundidade, elas estão recebendo carga na posição em pé, sentada, deitada, pressão de várias partes, de várias regiões diferentes por conta da gravidade. Então é importante que você, quando for fazer um trabalho de massagem, entenda a importância dessas regiões. Não importa se o seu cliente diga que a dor dele, por exemplo, é somente na lombar. Que como você tem todas essas musculaturas interconectadas e durante o dia a dia, durante as atividades, na posição de carga, que é a posição em pé, esta pessoa vai estar submetendo não só a região que ela tem dor, mas todas as outras regiões, inclusive chegando até a C7. E é exatamente por isso que quando você fala em aliviar as dores na coluna, é importante que você entenda que a coluna é construída de partes soltas e que são as musculaturas e os ligamentos entre as vértebras, entre as estruturas que a mantêm no formato de uma coluna única. Mas toda essa região recebe carga, dissipa carga, distribui o impacto e realiza os movimentos em conjunto. Então, abaixo da pele, você ainda consegue entender aqui, por esse gráfico, que você tem bem demarcados aqui a quinta lombar e a sétima cervical. Então, em relação ao que eu acabei de te mostrar, existem forças que regem o nosso funcionamento, que regem a nossa estrutura, que regem a nossa mecânica de movimento. E nós precisamos entender toda esta situação. Essas forças são a tensão e a compressão. Nós vamos entender elas aqui agora. Essas duas formas, elas sustentam os objetos. No nosso caso em específico, nós vamos entender por que a C7 é uma região que recebe muita carga e a L5 é outra região também que corre riscos de receber muito impacto, muita lesão. É por isso que a gente tem muita gente com dores nas costas e essas regiões estão sempre envolvidas. Ou seja, tensão ou compressão e suspensão ou escoramento. Estas são as forças, as formas que o universo tem de fazer o controle das situações, dos objetos, da massa. Eu vou te mostrar um exemplo aqui. Imagine uma parede de tijolos. Esta parede segura e dá sustentação tijolo a tijolo, um em cima do outro. E assim cria-se uma estrutura de compressão contínua, ou seja, cada um dos tijolos recebe carga e também consegue gerar sustentação para o vizinho, para o tijolo de cima, para o tijolo de baixo. Então, esta tensão e esta compressão estão sempre em 90 graus uma para a outra. É isso aqui que eu quero te dizer. Então, este tijolo aqui, ele está gerando pressão e compressão nesta disposição aqui, para baixo e para o tijolo do lado. Ou seja, chega um momento em que precisa dos lados desta parede existir uma viga de sustentação, uma outra estrutura que ajuda a comprimir o que está no meio. Então perceba aqui, os tijolos de cima vão colocando tensão em todas essas estruturas abaixo, imaginando que isso aqui seja uma coluna vertebral e essa região deste tijolo seja a região da C7, perceba que até a L5 que está aqui embaixo, todas essas outras estruturas vão gerar carga e vão colocar tensão e gerar compressão dessas estruturas. É exatamente essa a intenção de que você entenda por que a L5 é tão danificada, ela é tão judiada e existem tantas queixas de dores nas costas. Imaginando que o nosso corpo age como um guindaste na hora de realizar os movimentos de tração, de carga e de esforço. Então perceba, quando você vai fazer um movimento de levantar alguma coisa ou de se mexer, no caso da cervical, esta região aqui é comparada com a L5. E essa região aqui nós temos a C7, que é o contrapeso. A sua cabeça tem todos os movimentos para frente, mas toda essa estrutura precisa estar alinhada, precisa estar forte e ajustada para aguentar a exigência de movimento. Aqui você tem uma figura que exemplifica bem o que eu estou te falando. Imagine que
esta pessoa fazendo o exercício é o guindaste, ele vai fazer a tração. Esta pessoa é parte dos músculos que fazem o trabalho de sustentação, de tração da sua coluna. Esta região do contrapeso é o que ele vai precisar levantar. Porém, se esta região aqui for mais pesada do que a força que ele exerce na hora de fazer a tração, ele vai precisar de um apoio. E o apoio está onde? O apoio está nessa região das pernas, ou seja, ele precisa travar o movimento em outra área, nessa região que você está vendo aqui, ele precisa travar isso aqui. Vai existir uma compressão nessa região da coxa para que, com os ombros e toda essa estrutura da coluna vertebral, ele consiga fazer o movimento de tensão e fazer a tração do equipamento que ele pretende levantar para fortalecer essa estrutura. Aqui, então, você entende que estas regiões, elas funcionam para dar equilíbrio e sustentação. Essa região é denominada de eretora. Então, aqui é possível que você entenda essa questão de flexão de tronco, de movimentos que parecem simples, mas envolvem inúmeros músculos e uma força mecânica e um pensamento e cálculos que são feitos instantaneamente pelo seu cérebro. Então aqui você tem um modelo contínuo de compressão do nosso corpo, da região de C7, que recebe toda a pressão e a compressão da região da cervical propriamente dita e da cabeça com todos os seus movimentos. E aí você tem um segundo triângulo, que é o tronco, que apoia-se sobre a L5. Se você der continuidade a esse triângulo, esse terceiro triângulo vai colocar todo o peso desta carga superior na região dos joelhos. E se você for seguindo, você vai terminar com toda essa carga que transfere tensão e compressão para os pés, que suportam tudo que está acima deles. E os pés transferem a carga para o solo. Então, quando você for fazer o seu trabalho de massagem para dores nas costas, é importante que você tenha este modelo em mente, que você entenda que todas essas regiões e estruturas estão interligadas e assim você vai conseguir oferecer um melhor tratamento, uma melhor opção de técnicas e manobras que gerem o conforto, que entreguem o resultado. Mas lembrando, tirando-se a queixa principal, toda essa região continuamente, 24 horas por dia, vai estar sofrendo compressões e tensões. Por quê? Faz parte da estrutura e desta construção obedecer às leis da mecânica e às leis da física. É por isso que um trabalho de massoterapia nunca termina quando você libera a pessoa das dores da queixa principal. Muito bem. Agora que você já assistiu, que você já entendeu e acompanhou, volte no início desse vídeo, reveja quantas vezes forem necessárias para que você construa essa imagem mental na sua cabeça e assim toda vez que você tiver um cliente com queixas, você entenda toda essa mecânica que eu passei aqui para você, que você entenda aquele desenho dos triângulos invertidos e por que a região de C7 e a região de L5 são sempre vulneráveis, levando em consideração então essa lei da física, essa lei de carga, de compressão e tensão realizado em algumas regiões em específico, essas que eu mostrei aqui para você. Até o próximo vídeo.